Saudações do Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Estamos começando mais um React. Entrevista coletiva do professor Abel Ferreira após a boa vitória, a vitória que traz alívio. Palmeiras 3, São Paulo 1, vitória no Clássico. Joga a crise para o lado de lá. Vamos ver se a gente rebaixa os caras. Nossa parte a gente fez. Rebaixar eles de novo seria uma beleza, né? Mas acho que tão ou mais importante que isso foi, olhando para o nossa parte aqui, tirar da frente qualquer teoria conspiratória. E não vou dizer que não fazia sentido, não, porque diante do que aconteceu em Novo Horizonte, dava para imaginar, sim, que poderia haver algo diferente ali no vestiário, algo relacionado à perda de comando, os jogadores não mais comprando a ideia do treinador, pelo que a gente viu na terça-feira, podia ser uma das razões, né? Então a gente ficou atento a isso ontem e o resultado já fala por si, né? Time que está querendo derrubar treinador não ganha clássico por 3-1 e podia ter sido muito mais. Jogou bem o Palmeiras ontem, teve ali uma fase complicada no início do jogo, o Abel corrigiu na parada para hidratação, e aí o time voltou jogando bem melhor e atropelou o São Paulo, né? Fez picadinho. Tudo bem que o São Paulo é um time horroroso, mas que time ruim esse do São Paulo, tá? Mas o Palmeiras também pegou outros times muito ruins e não jogou tão bem, tão melhor, né? Início de temporada a gente sabe que tem esse tipo de componente. Então como sempre, é um caldeirão, né? Sempre tem um monte de ingredientes e o resultado, né? Muitas vezes é aleatório. É uma combinação de todos esses ingredientes. E ontem deu bom para a gente. Ontem o Palmeiras fez um jogo muito bom. Mas vamos lá. E se o São Paulo faz 2-1 naquele. Antes ainda da parada técnica, e quase fez com aquele Tapia, que é horrível. Mas e se o São Paulo faz 2-1? Como ia ser a cabeça dos jogadores? Como ia ser o resto do jogo do Palmeiras? Detalhezinhos, né? Então, não é porque a gente ganhou ontem que tá tudo bem. Não tá tudo bem. O que a gente fez foi afastar a crise. Tirar a teoria conspiratória da frente. Mas não está tudo bem, não. Tem que continuar esperto, atento, fazendo o melhor de si todo jogo. Isso é o que eu acho. Quero saber o que o Abel acha, né? Vamos lá. Fala aí, professor. Voltando das férias ainda não deu tempo, mas depois a gente vai resolver isso aqui. Que isso? Abel, queria te ouvir sobre a atuação do Palmeiras no jogo de hoje, né? O quanto você sai satisfeito com talvez o melhor jogo do Palmeiras nessa temporada, né? Justamente num clássico que serve como resposta também depois do que aconteceu na última terça-feira. A análise dessa vitória do Palmeiras hoje aqui sobre o São Paulo. Obrigado. Se depois quiseres, eu posso dar uma gilete que tenho lá no meu vestiário, posso te emprestar. Olha, sacaneou o repórter. E o que aconteceu aqui? Travou? Tá rodando. O que aconteceu aqui? Uma opinião tua, achas que este foi o nosso melhor jogo? Eu achei que mesmo no jogo contra o Santos e contra o Mirassol, a equipa já tinha demonstrado uma dinâmica boa. Hoje, com a equipa um bocadinho mais aproximada do que pode ser a equipa do futuro, ou uma equipa mais consistente, mas como eu disse anteriormente, esta competição e no início da época era importante ver toda a gente, ver estes jogadores da base que nós precisamos de ver, o Luís, o Larsson, o Arthur. É importante porque nós sabemos que ao longo do ano eles vão ser precisos, como sempre foram nos 4 anos que estamos aqui. E já que estamos a falar da formação, dar os parabéns. Eu sei que a derrota é dura, eu sei que o treinador do Sub-20 e o diretor João Paulo estão chateados, mas não precisam de ficar chateados, porque eles trabalham exatamente para isso, para preparar os jogadores para eu na equipa principal o Abel não fala o nome do João Paulo. Pronto, falou o nome do João Paulo. Estão mais calmos agora. Que coisa, né? Os caras arrumam problema em tudo. Quem quer arrumar problema, arruma. Pronto, o Abel falou o nome do João Paulo. Aí, pronto. aproveitar, porque
se os nossos torcedores entenderem que se jogasse o Arthur, se jogasse o Luigi, se jogasse o Larsson, se jogasse o Luís, o Riquelme, era outra equipa com outro peso, mas eu entendo que o torcedor Palmeiras só quer ganhar, mas a verdade é que há um trabalho que é feito, muito bem feito pela base, pelo treinador do Sub-20. Muito bem feito pela base, olha lá. Mas a internet de Barueri ontem tava assim mesmo, tá? Então, tá vendo? Atrapalhou a nossa live ontem. Tá travada, tá rolando aqui, ó. Vocês estão vendo? Segundinho aqui tá rolando. É uma live. Travou a live do Abel, assim como travou a nossa ontem. Eu vou aproveitar que tá rolando aqui, eu vou comentar. De novo, ele falando da base, falando bem do trabalho da base. Eu realmente não entendo. Voltou. Treinar e competir não é uma escolha, é uma obrigação. Treinar bem e competir não é uma escolha, é uma obrigação. E às vezes temos que levar algumas chapadas, temos que levar algumas desilusões, algumas frustrações, que é para percebermos, como eu te disse, se formos competitivos como fomos hoje. E competitivos é tudo, é passar, é mostrar-me para o jogo, é driblar, é não fugir da responsabilidade, é estar focado na minha tarefa, é estar a bola para o mato porque é jogo de campeonato, quando assim é assumir riscos quando estamos à frente do golo, e tomar boas decisões. Isso é competir, e foi isso que fizemos hoje. Portanto, como te disse, a melhor resposta que nós podemos dar não é com gestos, não é com palavras, é com ações. Jogando bola. Foi isso que fizemos hoje perante um dos nossos rivais. E vamos continuar, não há outra forma. Não vamos ganhar sempre, mas a nossa obrigação é competir sempre para ganhar. Isso é a nossa obrigação. Claro que cortou a resposta, então a gente não sabe exatamente tudo o que ele disse, mas dá para entender pelo contexto que ele estava falando que às vezes é bom levar uma chacoalhada para acordar. E também deixou claro que, diante do que aconteceu na terça-feira, e por se tratar de um clássico, um rival, um inimigo, dessa vez, ele abriu mão de usar a molecada. Então, ele mencionou Larsson, Luiz Pacheco, Riquelme, Arthur, falou assim, o peso seria outro. E escalou realmente o time mais cascudo que ele tinha para o clássico. E também destacou o fato de ter que jogar com intensidade, de ter que jogar concentrado, bola para o mato, que joga de campeonato, usou até, como ele está brasileirado, né? E deu tudo certo, né? Então ele entendeu o momento, abriu mão ali da gestão de energia, pôs o que tinha de melhor, e agora vamos ver o que vai acontecer no jogo contra o Atlético Mineiro, que vale 3 pontos do Brasileiro, que são irrecuperáveis se perder. Vai fazer gestão de energia? Ele fala, eu sei que a gente tem que ganhar sempre, mas tem a questão do calendário, eu tenho que fazer um equilíbrio ali na energia dos jogadores para não arrebentar todo mundo. Isso tem que ser feito desde o começo. O torcedor não entende isso, ou não quer entender, não está afim. O que quer é ganhar, e é assim mesmo. Mas tem coisas que precisam ser feitas. Então fica aí a dúvida, né? O que ele vai fazer para escalar o time na quarta-feira contra o Galo? Ainda bem que o jogo foi sábado, de sábado para quarta tem 4 dias, né? Então dá para descansar. É possível que ele vá com uma força um pouco mais semelhante, né, ao do jogo de ontem. Time mais cascudo. Jogo de brasileiro, é a prioridade. Abel, tudo bem? Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Hoje, para além do resultado, algumas outras boas notícias, né? O Andréas recuperou rápido, conseguiu jogar. O Felipe Anderson voltou também depois de muito tempo. E você cobrava isso, né? O retorno de jogadores. Ainda faltam mais 2. Faltam mais 2. Faltam mais 2. É verdade. São muito importantes na nossa dinâmica. E já foram, e vocês sabem disso, faltam mais 2. E dentro disso, Abel, até por essa expectativa de jogadores para voltar, em uma semana com mais uma saída confirmada do Facundo Torres, colocando tudo isso na balança, as saídas e possíveis saídas que podem acontecer e os jogadores que estão por vir. Quanta pressa você tem para que o Palmeiras busque mais reforços para essa temporada? Boa pergunta, excelente.
que eu te posso dizer é que, já te disse várias vezes, não é da minha competência, mas o clube tem uma gestão responsável e há decisões em qual eu participo e outras que não é da minha responsabilidade, porque, como eu te disse, eu tenho uma função muito clara no clube e é isso que exigem, que ter uma equipa competitiva, uma equipa que lute para títulos. E depois temos o Barros e a Leila naquilo que tem a ver com a gestão do clube, essa parte. Respeitou a hierarquia, né? Não fez críticas abertas ao Barros e a Leila, mas falou: ó, eu tenho a minha responsabilidade, eles têm a deles. Então, também tem o seguinte: para bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, o que ele tá muito claro que ele está falando aqui agora é assim: ó, eu não contrato, cara. Claro que eu tenho pressa, mas não sou eu que contrato, eles são meus chefes. É deles e sei também o quanto esforçados estão Eles se esforçam para tentar trazer as nossas primeiras opções. Eu sei o esforço que estão a fazer, porque os alvos estão muito bem identificados. Vamos ver se o clube consegue trazer esses jogadores ou não. Como te disse, essa já é uma parte que me ultrapassa. Mas o que eu te posso dizer é claro que saem jogadores, têm que entrar outros jogadores. Saem jogadores, tem que entrar. Mas, como eu te disse anteriormente, eu sei que com os jogadores que tenho neste momento, estando todos disponíveis, nós somos extremamente competitivos e fortes. E é isso que eu quero, é que estes jogadores que nós ainda não contamos que estejam disponíveis, para termos mais soluções ainda. E, naturalmente, o Facundo saiu, não sei se vai sair mais alguém ou não. Como te disse, já saíram 4 jogadores confirmados. Entrou um e o clube tem da minha parte, como eu te disse, alvos muito bem identificados. Agora, essa parte não é da minha competência, mas sei o esforço Está repetindo. que o nosso presidente e o nosso diretor estão tudo a fazer para conseguir trazer esses elementos. Faltou um pouco de malandragem agora para o Abel. Eu acho que ele foi cauteloso demais. Eu sei que eles estão tentando, mas ele deixou claro: existem alvos, existem as primeiras escolhas dele. Olha, eu quero esse para essas posições aqui. Eu sei que eles estão tentando, mas eu sei que é difícil. Tem que pôr mais pressão, Abel. Tem que pôr mais pressão. Senão, não vem. Se esses jogadores que tiverem aqui, tiverem todo mundo 100%, o time é competitivo. Pô, mas não vai estar 100%. Sempre vai ter alguém machucado. E não vai ser só um. Sempre vai ter 2 ou 3 fora. Então, o time não vai ser competitivo. Precisa vir os caras. Precisa vir essas contratações que ele está tentando. Tem que vir. Perdemos 4, só veio 1. Boa noite, Gustavo Soler da TMC, e até indo de encontro com essa sua última fala, né, de saídas de jogadores, possibilidades que tem para acontecer, a imprensa mexicana já trata como uma situação caminhando bem especulando para um acordo de Rafael Veiga com a América do México, mas você que acompanhou toda essa trajetória do Rafael Veiga para se transformar no maior artilheiro do século, o jogador com mais gols em finais na história do Palmeiras, como treinador e o cara que acompanha todo esse crescimento, o que você espera num futuro próximo? Continuar com Rafael Veiga ou talvez neste momento pode ser um momento de uma saída desse jogador? Olha, como é que eu te vou dizer? É difícil falar dele agora porque ele é nosso jogador. Como tu disseste bem, nós conseguimos em conjunto pelo trabalho dele que ele durante 3, 4 anos fosse, como tu disseste, os maiores artilheiros em função daquilo que é as suas valências, a sua qualidade. Inclusive chegou a ser chamado à seleção. Todos nós sabemos o amor e o carinho que ele tem por este clube, mas não te posso adiantar muito mais nada em relação a isso. Nós também contávamos com o Everton e o Everton tomou outra decisão e isso é um assunto que eu particularmente não tenho muita informação, é algo que está mais sobre a alçada da Presidente, do Barros e do Veiga, mas claro que eu conto com o Veiga, não há como não dizer que não conto com um jogador desta dimensão, é um ídolo do clube. Agora, há outras questões que me ultrapassam e não tenho muito mais nada a dizer, a não ser que tenho uma admiração e um respeito e um carinho e uma gratidão também muito grande por ele, porque a verdade é que juntos já passamos momentos difíceis aqui dentro, ele se calhar mais do que eu porque está aqui há 8 ou 9 anos,
mas também grandes glórias, grandes jornadas, grandes conquistas, grandes momentos, títulos, melhor jogador do campeonato. Agora isso são questões muito pessoais e de gestão do clube. Não sei o que é que vai acontecer, mas fizeste uma pergunta, sim, eu conto com o Veiga. É isso. Enquanto não acertar, é jogador nosso. Porque se começar a adotar discurso de botar ele no passado e ele fica, pega mal, né? Então, tem que tratar o assunto com cautela. Todo mundo sabe que está negociando. O pessoal lá do México está queimando a largada, já está falando besteira. Pode ser que aconteça. Toda negociação tem dois desfechos possíveis, ou fecha ou não fecha. A negociação existe, é fato. Mas enquanto não fechar, temos que tratar o cara como se nada tivesse acontecendo. Tem que ver ele, a cabeça dele, né? Se ele ainda está com a cabeça no Palmeiras, se ele já está pensando em hablar, né? Em mudança, né? Aí só quem está perto dele para saber. Mas que é inegável, que é importante ter um cara como Rafael Veiga no elenco, é claríssimo. Ele não está jogando nada. Tá? Faz tempo que ele não joga bola. E o salário dele não é pequeno, com todo o merecimento, por toda essa história aí que o Abel destacou aí, que todo mundo sabe. Então, assim, para o que ele ganha, o que ele está produzindo não tem equilíbrio. Então, o clube tem que pensar nisso também. Tratar ele do jeito que ele tem que ser tratado, como ídolo, como um símbolo, tudo isso. Mas continuamos sendo um clube de futebol profissional. Então tem que ver tudo isso. Abel, tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM. Queria continuar no meio-campo, 2 jogadores que atuaram hoje. Falasse primeiro do Marlon Freitas, que é um jogador que chegou essa temporada e a gente que vê do campo, vê todo momento o Marlon Freitas dando a direção, se é para pressionar ou se é para recuar. Um jogador que orienta, além da qualidade técnica. Queria que você falasse se você já esperava isso dele, essa qualidade na questão de liderança mesmo. E segundo o Andréas Pereira, você acha que o Andréas, quanto mais próximo do gol jogar, mais próximo dos atacantes, onde ele pode se sentir melhor, onde ele pode render melhor, ou é nessa função de segundo volante mesmo? Obrigado. Não, olha, primeiro em relação ao Marlão, já todos nós conhecíamos, e eu como vocês, foi uma oportunidade em função daquilo que foi a venda do nosso Aníbal. Nosso nada. E uma contratação muito bem feita pela nossa presidente, de um jogador que nós sabíamos exatamente isso tudo que tu disseste, e parabéns por perceberes todos esses detalhes. E eu gosto quando um jornalista chega a esse nível de detalhe, porque se tu estiveres atento percebes que é muito mais do que um jogador, é alguém que consegue liderar, alguém que consegue comandar. Ele já tinha essas características no Botafogo, e nós contratamos não só um grande jogador, mas um grande líder e um grande homem. Não era nada, eu não fiz absolutamente nada, a não ser pô-lo jogar. É um jogador que conhece muito bem o futebol brasileiro, conhece muito bem o Palmeiras. É ótimo poder contar com um jogador desse nível. Falar um pouquinho então do Marlon Freitas. Essa liderança que ele exerce, além da parte técnica, tá? Inversões de bola, passes precisos, preenchimento de espaço, ok. Essa parte de liderança, ela tem 3 vertentes. Ele tem ascendência sobre os companheiros, que é natural. Então, esse aponta, vai, fica, que o repórter mencionou. Ele tem importância no trato com os adversários, ele impõe respeito. Quando ele vai debater com os adversários ali nos lances polêmicos, ele chega de peito estufado e os adversários não crescem para cima dele, respeitam ele. Ele tem essa envergadura dentro de campo. E o mesmo se aplica às arbitragens. Quando ele vai falar para a arbitragem, você não vê o juiz crescendo para cima dele, mandando ele calar a boca. Então, estava faltando um jogador com esse perfil no meio do campo do Palmeiras. E no meio do campo é importante, né? Está sempre perto do juiz.
Então, além de tudo, foi uma contratação que preencheu ali várias necessidades que o Palmeiras tinha. E a gente falava isso, né, antes de surgir o nome dele. Palmeiras precisa de alguém cascudo ali do meio campo. Tá aí, Marlon Freitas, certeira a contratação, muito boa. Vamos ver o que ele fala agora na sequência. O Andreas, infelizmente, nós não podemos contar com ele. Vocês sabem que aqui aos 10 minutos, 15 minutos de jogo contra o Santos se magoou. E nós temos de estar preparados para isso, porque infelizmente, em função daquilo que é a intensidade competitiva, nós vamos ter lesões ao longo do ano, como tivemos o ano passado em momentos cruciais, do nosso goleiro, de outros jogadores, e nós temos que estar preparados também para isso. Mas claro, é um jogador que, se nós tivermos um equilíbrio maior atrás, é um jogador que pode chegar como 8 ou jogar como 10. Ele jogava como 10 no clube anterior, chegou a ir à seleção nem como 8 nem como 10, mas mais pelos corredores. Chegou a jogar connosco aqui, se vocês se lembram, por exemplo, do jogo contra o River, jogou o Aníbal e o Lucas no meio, e ele jogou a fechar ou jogar na meia direita, abrindo o corredor para o nosso lateral. É bom poder contar com um jogador que faça mais do que 2, 3 posições, como disse, porque ao longo do ano seguramente lesões vão haver, e é bom ter jogadores no elenco. Eu já disse isso várias vezes. Gosto de ter jogadores que possam fazer mais do que uma função, e ele é um deles. A primeira vez que jogaram juntos, infelizmente não deu para fazer isso nos outros 4 jogos que tivemos, em função daquilo que era a carga que tínhamos que gerir, daquilo que era o recondicionamento dos jogadores, e infelizmente há coisas que eu não controlo, como lesões, e infelizmente só hoje é que pude pô-los os dois a jogar. Vamos ver. Eu não tenho dúvidas, aí é a minha opinião, tá? Que ele rende muito mais quanto mais avançado ele estiver. Nem tanto jogando pela beirada, como o Abel mencionou. Ele fez isso contra o River, mas não é o ideal. Com a volta do Lucas Evangelista, você tendo Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas, a espinha dorsal do meio campo tá feitinha. Aí é espetar um de cada lado e ter um centroavante. Ou aí você pode armar de um pouco de outro jeito ali, colocar o Alan fazendo um segundo meia e uma dupla de atacantes na frente. Paulinho tá para chegar. Inclusive ele menciona, tem 2 jogadores que estão fora, que são muito importantes. Paulinho e Lucas Evangelista, além do Figueiredo. Então são opções que o Abel vai ter, né? O time que jogou contra o Novo Horizontino, um monte de moleque, não é o time do Palmeiras que a gente pretende ver durante a temporada. Ele falou, tenho que observar os moleques para saber com quem eu posso contar. O time do Palmeiras titular é fortíssimo, só que a gente sabe que vai haver lesões. Está havendo. Nós já não estamos contando nesse momento com Paulinho e Lucas Evangelista, e isso vai acontecer durante a temporada. Então, se bem que essa temporada ela tem aquela paradona para a Copa, né? Que vai servir para recarregar bem as baterias. Mas, de qualquer forma, é bom o Abel estar atento a todas essas variáveis e ver como ele vai armar o time. Porque, de repente, o Andrés pode até virar banco. Porque se você faz um trio de ataque com Flaco, Vitor Roque e Paulinho, o Flaco vai jogar mais atrás, e ele vai ser o 10. E aí, quem que vão ser os 2 volantes? Marlon e Lucas Evangelista, Marlon e Andrés, o Lucas vai para o banco. Temos muitas opções de como armar esse time com todo mundo saudável. O problema é que não estão. Boa noite, Renato Curi, TV Globo. O Campeonato Brasileiro esse ano começa um pouco mais cedo, né? Na verdade, bem mais cedo. Começa já na próxima quarta-feira. E um dado do brasileiro nos chama a atenção, que dos últimos 10 títulos de Campeonato Brasileiro, 7 foram conquistados por Palmeiras e Flamengo, né? E no futebol não há acaso nem coincidência, sobretudo em campeonatos de pontos corridos, né? Nos últimos 10 anos, 7 ficaram entre Flamengo e Palmeiras, né? Quer dizer, mostra uma hegemonia muito grande desses 2 clubes, e a gente sabe o quanto estrutura e elenco fazem sentido. Por mais que seja óbvio o que eu estou dizendo, eu gostaria de ouvir de ti, né? A força que esses times estruturados conseguiram essa hegemonia no futebol brasileiro nos últimos anos.
Olha, tu viste, eu entendo o que tu estás a dizer, mas tu viste o Cruzeiro o ano passado a competir até ao fim. O Palmeiras tem sido, basta ver os últimos anos, tem sido constante, a andar ali no primeiro, segundo. O Flamengo igual. Se te lembrares, há 2 anos, o Grêmio e o Botafogo e o Internacional também andaram ali até ao fim. Portanto, eu entendo o que vocês dizem em função daquilo que é a organização, só que muitas vezes, sabes, às vezes é difícil dizer aquilo que eu penso, porque se nós formos só a decidir com o coração, tu todos os dias trocas de treinadores, todos os dias mandas os presidentes embora, todos os dias trocas de jogadores, e as coisas não funcionam assim. Um clube organizado funciona como uma empresa, onde há processos, onde há continuidade, onde há responsabilidade. E claro que os clubes que sabem aquilo que querem, sabem os profissionais que têm pela frente e sabem quanto é difícil contratar profissionais qualificados para todas as áreas, e quando os têm, que fazem tudo para que isso continue. Portanto, se vão ganhar sempre, não vão, como tu disseste. Já ganhou o Flamengo, já ganhou o Palmeiras, mas também já ganhou o Botafogo, já ganhou Galo. o Atlético, Galo. Atlético Mineiro, pelo menos desde que nós estamos aqui. Portanto, foi bem repartido nos últimos 5 anos, desde que eu cheguei aqui. Já o Palmeiras ganhou. Não, vamos lá. 4 do Palmeiras, 3 do Flamengo. Os outros 3 foram do Corinthians lá atrás, em 17, roubado. Aí 1 do Galo e 1 do Botafogo, que foram 2 voos de galinha, né? O Atlético Mineiro parecia que ia, né, virar um clube realmente forte, estruturado, mas eles não conseguem. Eles são uma bagunça muito grande. E o Botafogo, voo de galinha, claro. Então, tá certa a observação do repórter. É Palmeiras e Flamengo. O que vai aparecer é sempre um outsider, alguém tentando entrar e furar a bolha, como o Botafogo conseguiu em 24. Quem está tentando agora, quem está mais próximo disso hoje é o Cruzeiro, porque também está turbinado ali com o dono do supermercado, mas não sabemos até quando. Palmeiras e Flamengo estão estruturados, tem processos, ele mencionou ali toda a questão de como é difícil ter profissionais qualificados e manter esses caras, e você não pode se desfazer desses caras assim a qualquer momento. Isso vale para ele também, né? Talvez até ele esteja meio que se defendendo ali. Mas não é por isso que deixa de ser verdade. Tem que ter processos. Quando ele fala, futebol é igual a uma empresa, mais ou menos. Há semelhanças, mas futebol é um meio que tem características únicas. Então não adianta você querer projetar na administração do futebol todos os conceitos de uma empresa tradicional. Não pega. Tem que respeitar as características do futebol. Mas, em linhas gerais, o que ele está falando é correto. O Flamengo ganhou o Atlético Mineiro, ganhou o Botafogo. E claro, quando tu não és responsável, não é? Quando tu começas a gastar mais do que aquilo que tu recebes em termos de dinheiro, claro que depois as coisas se podem organizar, como a gente vê noutros clubes, mas a gestão de um clube, e muito bem quem iniciou uma gestão, eu acho que já foi no presidente anterior que implementou um profissionalismo e uma ordem naquilo que era a estrutura do clube. Não garante nada, não te garante títulos, porque se fosse assim o Real Madrid ganhava sempre, ou o Paris Saint-Germain ganhava sempre, e o Paris Saint-Germain ganha e perde como todos os outros. Portanto, agora o que eu te posso dizer é o seguinte: estruturas organizadas estão mais próximas de ganhar. A certeza absoluta se vão ganhar, correto, nenhuma tem. Certinho. Agora, as estruturas desorganizadas podem ganhar, mas vai ser esporadicamente, porque no futebol existe. Podem ganhar, mas vai ser esporadicamente, não vai ser de forma consistente. E como tu disseste, há 2, 3 equipas aí no lote que tu disseste que têm tido uma consistência naquilo que é tem a ver com isso, tem a ver com organização, com estrutura, com processos, e às vezes em momentos de críticos e momentos difíceis, porque o futebol brasileiro é intenso não só dentro das 4 linhas, mas é intenso pelas mídias, é intenso pelos torcedores, e quem está a gerir um clube tem que ter a cabeça fria para tomar as decisões que acha que são as melhores para que o clube cada vez seja mais estruturado
e seja mais competente para lutar por esses títulos durante o mais tempo possível, sabendo que a concorrência está aí, as chaves estão aí, e as chaves traz uma coisa que é injeção de capital, como é o caso do Palmeiras. Palmeiras tem que o fazer de outra maneira, mas as chaves trazem isso, não é? Trazem capital, e nós temos de estar preparados para competir contra esses mecanismos e dar o nosso melhor, mas concordo em absoluto com o que tu disseste. Clubes organizados estarão sempre muito mais próximos de ganhar, não é? Mas para isso é preciso continuidade, é preciso processos, é preciso saber os profissionais que têm, e em momentos de turbulência, quando não se ganham, perceber porque é que não se ganhou e continuar. E é isso que nós temos feito, e acho que é, na minha opinião, é um dos segredos do Palmeiras. Correto. Tá? Terminou? Terminou. O Abel, ele tem muito esse jargão empresarial, né? Tenho curiosidade de saber o que ele cursou, o que ele fez para se aproximar dessa visão de gestão que ele tem do futebol. Ele não é só um técnico de futebol, né? Ele tem muita afinidade com a gestão do clube. Até por isso ele se credencia a ser um técnico de longo prazo. Por que ele é um técnico de longo prazo? Por essa afinidade com a gestão esportiva. Técnico de beira de campo é o cara que só pensa em escalar, em ganhar e perder, mas não está muito afeito a estratégias de longo prazo. Então, ele não se preocupa muito em valorizar um jogador. Ele quer ganhar os 3 pontos e garantir o emprego dele, né? E se valorizar. Eventualmente, até perder o emprego e trocar para ganhar na transação, mas ele tem que se manter valorizado. É o que a maioria dos técnicos do mercado faz. E o Abel é um dos caras que vai por outro caminho, né? Ele é técnico de longo prazo. Não é à toa que está no 6º ano de Palmeiras aí, né? 7º ano. 6º ano de Palmeiras. Tá certo? Muito bem. Assim, então, concluímos esse react da coletiva pós-jogo. Palmeiras ensacolou as tricas. Podia ter sido mais, hein? Podia ter feito pelo menos mais um para caracterizar a goleada, 4-1. Mas tá bom. 3-1 tá bom, uma boa vitória. Jogamos eles pro lodo e que fiquem por lá por muito tempo e que caiam de novo para a 2ª divisão do Campeonato Paulista. E no Brasileiro, tudo bem que o Brasileiro é longo, no futebol as coisas mudam muito rápido, mas já está credenciado como um dos maiores candidatos ao rebaixamento do Campeonato Brasileiro, nosso glorioso Tricas. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelo apoio de sempre. Torne-se um padrinho do nosso projeto, verdazo.com.br/padrinho. Torne-se um de nós. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Um abraço. Saudações alviverdes.